Seja bem-vindo a mais um Conexão Cast, o podcast da Conexão Primeira Batista. Hoje a nossa programação faz parte da segunda conferência de Igreja Discipuladora. E eu estou aqui com o pastor Flávio para conversar inclusive sobre esse tema, não é verdade, pastor? É verdade, queridos. Sejam bem-vindos. Vamos falar sobre discipulado, um tema muito pertinente, cumprindo uma grande ordenança de Jesus de irmos e fazermos discípulos. E temos aqui conosco o nosso convidado especial, pastor Yuri Breder, casado com a Carolina, pai da Clara e da Ana. Pastor Yuri teve um ministério, início de ministério, ou desenvolveu seu ministério grande parte na PIB de Campo Grande, e hoje é pastor sênior da PIB de Maringá, além de ser talvez um dos grandes colaboradores da Escola do Discípulo. Seja bem-vindo, meu querido. Obrigado por nos receber aqui. Eu estou muito feliz, muito honrado por estar aqui nessa igreja, participando dessa conferência, desse momento tão precioso, né, na história da igreja, e com muita expectativa para aquilo que o Senhor vai falar e vai fazer, incluindo aqui no nosso bate-papo. O privilégio é nosso e uma alegria recebê-lo aqui para estar conosco, compartilhar um pouquinho de tudo que o senhor tem feito, né, na sua vida ali na PIB. E nós queremos, inclusive, conhecer um pouquinho mais da sua trajetória, da sua história ministerial. Né? O pastor Flávio já comentou um pouquinho aí sobre a PIB de Campo Grande, Escola do Discípulo, mas conta um pouquinho para a gente como foi tudo isso. Pois é, você vê, nós estamos agora em Santo André, na cidade vizinha da minha cidade natal, porque eu nasci em São Bernardo do Campo. Olha aí. Na maternidade Assunção, no dia 4/4 de 1984. Que legal. E foi aqui então que eu nasci no ABC, né? Meu pai já era pastor na Igreja Batista de Vila Euro, e quando nós fomos convidados, a família foi convidada para assumir a PIB de Campo Grande, foi lá por 91, mais ou menos, eu tinha uns 6 anos para 7, e cresci na primeira Batista de Campo Grande. Cresci ali na primeira Batista de Campo Grande, e foi ali que eu fui tendo as primeiras experiências com Deus, a minha experiência de conversão, experiência de chamado, e eu acredito que foi durante o desenvolvimento da minha liderança de pequeno grupo e também com discipulado de jovens que eu senti que realmente havia um momento que Deus estava me separando e dizendo assim, olha, agora você vai receber uma direção muito clara, que você vai me servir na obra integralmente. Né? Eu estava fazendo faculdade de fisioterapia na época, eu me lembro que eu estava num despertar, acho que em Curitiba, e ouvindo a promoção missionária da Ana Alzira, falando do Radical África, eu queria largar tudo. Eu queria largar a faculdade, eu cheguei aí no stand da junta, preencher meus dados lá, entrei numa aula de francês, porque era para o Senegal, né? E aí meu pai falou assim, olha, espera mais um pouco, termina a faculdade, que você vai ter o seu leque ampliado de oportunidades como um fisioterapeuta, né? Então eu falei, ok, vou fazer isso. E nesse tempo eu comecei a liderar também um pequeno grupo. Lá na faculdade, eu às vezes levava o violão e começava a juntar, né, os cristãos, os crentes ali, e também evangelizar os meus colegas de turma. E para a glória de Jesus, as coisas começaram a acontecer, vários colegas começaram a entregar a vida a Jesus. No primeiro ano em que eu me tornei um líder de pequeno grupo, nós ganhamos, discipulamos e batizamos 20 pessoas. Olha só que benção. Né? Vários vindo da nossa Graças turma lá. Deus. Então Deus falou, olha, não preciso que você vá para o Senegal agora, o seu ministério começa agora, depois você vai para missões, né? Então e aí fui me desenvolvendo ali na igreja, depois de formado trabalhei como fisioterapeuta um tempo, e aí depois a igreja me convidou para ficar no Ministério de Juventude. E na juventude, não como pastor naquela época ainda, né? Aí eu fui para o seminário, e depois de um tempo eu fui para o meu preparo missionário. Fiquei 2 anos em preparo missionário, e aí 1 ano no Nepal. E aí foi um ano assim incrível, porque eu tinha um sonho desde a adolescência de ir para o Nepal, e especificamente para o Nepal. Né? Eu havia lido um livro chamado O Apóstolo dos Pés Sangrentos, do Boanerges Ribeiro, onde ele conta a história de um indiano que recebeu a Cristo e se tornou um missionário, e ele pregava por toda a região da Índia, Nepal e Tibete, andando a pés descalços, né?
E eu lendo aquele livro, eu me apaixonei, entreguei a minha vida ao Senhor Jesus para ser um missionário no Nepal, ainda adolescente, mas sem saber como que isso ia se desenvolver, né? E graças a Deus, 12 anos depois, eu fui para o Nepal. E aí passei todo o ano de 2011 lá, num trabalho de plantação de igrejas, né? E de treinamento de líderes, né? Porque é um país fechado para a igreja, né, de uma maneira geral. Há liberdade de crença, mas não há liberdade de pregação. Então, nós fazíamos esse treinamento com os líderes lá e foi muito bom. Depois voltei para Campo Grande, me casei, né, com a Carol e ficamos ali. Foi ali que nasceu, foi nesse tempo de 2012 que nasceu a Escola do Discípulo, né? E nós ficamos então trabalhando no Ministério de Ensino até recentemente. Então, estou fazendo 1 ano de Maringá agora, né? Então, foi uma trajetória um pouco sinuosa, né? Passei por vários lugares, muitas influências, e hoje estamos lá em Maringá para a glória de Deus. Que benção. Muito bom. Que benção. Você está chegando agora, né? 1 ano de igreja é pouco tempo, né? Mas, assim, qual seria a sua concepção da vivência do discipulado prático para que você possa implementar ali na igreja, e quais são os passos iniciais para a PIB de Maringá começar a viver esse processo dentro do seu conceito de discipulado? Olha, essa é uma excelente pergunta, porque o discipulado, ele nada mais é do que um relacionamento intencional entre duas pessoas que querem obedecer a Jesus e se tornar como Ele. Então, a gente está falando de relacionamento, nós estamos falando de tempo, nós estamos falando de vida compartilhada. Em todos os lugares onde a gente vai, nós percebemos que a cultura das pessoas é de certo modo, né? Os maringaenses não são como os campograndenses, né? Que talvez não são como os paulistas e não são como os cariocas. Então, leva um tempo, eu não diria só um tempo, mas bastante discernimento para você entender como que essas relações elas se dão normalmente nesse espaço. E sabendo disso, então nós direcionamos a igreja para vivenciar mais relacionamentos do que eventos, processos, congressos, programas, né? Mais do que participar do que a igreja promove, nós abrimos espaço para que amizades sejam criadas. Então fazemos isso intencionalmente. Estamos no começo, né? Mas eu fui bem claro com a igreja. Falei, olha, a nossa igreja ela deve ser uma igreja discipular. O valor da nossa igreja, do discipulado, deve ser inegociável. Tanto que a gente diz, né, que nosso sonho é ser uma igreja apaixonante, comprometida com o discipulado de Jesus. É o que primeiro aparece na nossa declaração, né, no nosso sonho. Então, para sermos uma igreja apaixonante, para sermos uma igreja que conecta com as pessoas, que é comprometida com o discipulado de Jesus, nós precisamos abrir a nossa agenda para pessoas. Né? Eu me lembro que o pastor William Salgado, né, que o pastor conhece, vocês conhecem aqui, ele me ensinou uma coisa muito interessante. Ele falou assim, olha, você precisa olhar a sua agenda. Se a sua agenda tiver mais tarefas do que nomes de pessoas, né, então você está num caminho perigoso. Você precisa ter nomes ali na sua agenda. Então, nós temos trabalhado isso, né? Fizemos um curso com a igreja toda sobre o que é o discipulado, como ele vai acontecer, né? Mas ele acontece onde as pessoas estão, porque os relacionamentos são assim. A gente não abre um espaço específico e agora fala, agora nós vamos nos relacionar. A gente está se relacionando o tempo todo, né? Então, é perceber esses relacionamentos, dar um direcionamento, uma intencionalidade para eles e fazer uma boa avaliação do percurso. Porque o discipulado, se ele tem uma finalidade, que é pregar o evangelho, que é se parecer com Jesus, que é obedecer à ordem de Jesus, então nós temos um ponto A e um ponto B. E às vezes quando a gente fala, olha, discipulado é só relacionamento. Aí, então relacionamento, beleza. Vamos assistir um jogo de futebol juntos, só comer uma pizza juntos, isso é discipulado. Pode ser, mas se for só isso, não é. Precisa haver intencionalidade, precisa haver espiritualidade, precisa haver prestação de contas, precisa haver no desejo, no coração das pessoas, o desejo realmente de obedecer a Jesus. Então nós estamos trabalhando nisso. A PIB de Maringá sempre foi uma igreja missionária, né? Na época em que eu era diretor de missões da Convenção do Paraná,
caminhamos muito próximo da igreja, né? Pastor Wilson Noro sempre nos ajudando na obra missionária, né? Então, a gente sabe que existe esse embrião ali, né, missionário na igreja, que com certeza vai se expandir através do discipulado. Mas você falou uma coisa interessante, Yuri. Discipulado é relacionamento intencional. Jesus tem que ser o centro, mas parte tudo de relacionamento. E a gente sabe que muitas igrejas que começam a vivenciar o processo, elas muitas vezes olham mais para o processo, né? O sonho de todo pastor é o pequeno grupo, quando começa, ou então o pequeno grupo, né? Você está chegando na igreja, eu não tenho dúvida que alguns já estavam ali, pastor, quando a gente começa, né? Tem todo um processo. Como que a gente coloca para as igrejas batistas, de uma forma geral, que querem vivenciar esse processo, até que você está iniciando numa nova igreja, então talvez a sua experiência vá ajudar muita gente, né? Como desvincular essa ideia do programa, do processo, para que o relacionamento intencional, discipulador, realmente seja vivenciado, e aí sim a gente consiga virar a chave da igreja dentro do discipulado? Porque não adianta a gente dizer, vamos fazer um pequeno grupo? Vamos. Em pouco tempo esse pequeno grupo vai virar um grupo de comunhão, um grupo de estudo bíblico, uma reunião de oração, e o principal objetivo, que é ganhar pessoas para Jesus, não vai acontecer, né? Sim. Como virar essa chavinha? Olha, se fosse virar uma chave, ia ser lindo. É proposital a pergunta. Se fosse fácil como virar uma chave, mas não é. Veja bem, quando Jesus ele faz do discipulado seu método, né, a sua missão, e do discipulado a sua prática, ele o faz num contexto que já conhecia o que era o discipulado, já valorizava, tanto no contexto judaico como no contexto grego. O discipulado não era tão difícil de entender como ele é para nós. Então, nós precisamos fazer um trabalho de mostrar para as pessoas os fins ou os resultados, os testemunhos, e colocá-los em foco, porque os pequenos grupos são maravilhosos, né? São maravilhosos, mas a ordem de Jesus de fazermos discípulos não é de fazermos pequenos grupos, apesar de nós podermos cumprir a ordem de Jesus através de pequenos grupos, mas a ordem é discipulado. Então, é um trabalho de revisitar algumas coisas, práticas antigas, e às vezes coisas que as pessoas julgam que já deu certo. Já deu certo em outra igreja, olha o que eles estão fazendo lá. Então, hoje em dia está muito fácil, né, as igrejas se compararem, o que uma está fazendo, por que uma está crescendo, e aí a gente tira ideias muito rápidas, muito superficiais do que uma igreja fez e deu certo. Não, vamos pensar na nossa realidade. Então, a visão discipular, ela leva tempo para que ela seja realmente bem estabelecida. Nós estamos falando de uma coisa que talvez a geração que vem antes de mim não experimente tão bem quanto a geração que vem depois. Então, nós estamos plantando sementes para o futuro. De uma certa forma, eu tenho expectativas com relação aos relacionamentos discipulares que vão surgir na igreja, que têm surgido, mas os meus olhos estão nos próximos 10, 15, 20 anos. Porque esse é o tempo que leva para que essa cultura seja realmente firmada. Você vai ter um grupo de pessoas que vai dizer, ok, vamos vivenciar isso aí, mas é a prática com o tempo que vai mostrando que realmente o discipulado é o que faz a diferença. Que os pequenos grupos, eles são importantes, mas talvez qualquer pessoa nos ouvindo hoje já tenha pensado em mais de um pequeno grupo que ela já participou. Nós já participamos de vários pequenos grupos, né? Mas quando nós pensamos nas pessoas que investiram na nossa vida, que nos geraram espiritualmente, que nos discipularam, aí você fala, foi fulano, foi o Beltrano. Então, na miríade de pequenos grupos, os discipuladores se destacam. Claro. Né? E tornar claro isso para as pessoas, nos dispondo a sermos essas pessoas e ensiná-las a fazer a mesma coisa. Tem um livro, no livro Formação do Discípulo, né, do Kate Phillips, ele tem um quadro comparativo, né, do evangelismo simples, sem discipulado, e do discipulado integral, né, e ajuda muito a perceber assim, que o discipulado ele funciona realmente muito bem. No começo parece que o resultado é pequeno, porque você está com 1, 2 ou 3 pessoas apenas, mas vocês estão ganhando pessoas para Jesus. E eles também vão ser alcançados já dentro desse prisma. E aí a coisa daqui a pouquinho começa a aumentar, e aí então vira uma
crescimento exponencial, né? Então eu acredito que o discipulado ele é tão importante que ele vai exigir tempo. Tudo que é importante exige tempo, exige esforço, exige trabalho, não é fácil de alcançar, não é fácil de manter, mas é por isso que é importante. A gente avalia mais de forma qualitativa do que quantitativa. Sim. Ele vai refletir automaticamente em quantidade em algum momento, sim, mas a solidez é na qualidade do tempo, na qualidade do investimento, do cuidado, sim, né, na resposta que a outra pessoa está dando, como a vida dela tem se desenvolvido. Tudo isso naturalmente vai virar quantidade. Uma coisa que eu estava conversando com o pastor Flávio hoje e com o Carlos é que nós trabalhamos os ministérios e então, conversando com os líderes dos ministérios, né, o núcleo que lidera o Ministério de Homens. Então, olha, cada um aqui deve orar e pedir a Deus um direcionamento sobre quem do grupo maior dos homens você vai se aproximar, vai dedicar mais a sua vida, você vai discipular essa pessoa. Alguém que você já trouxe, alguém que você já tem amizade, então você vai discipular uma pessoa aqui dentro, uma pessoa lá fora que ainda não conheceu a Cristo, que você vai se aproximar intencionalmente, um amigo do trabalho, enfim, e uma pessoa da nova geração, do grupo de jovens, que não ainda está no ministério de homens, está lá nos jovens. Né? As mulheres a mesma coisa, discipulam uma ali dentro do ministério, buscam alguma amiga fora para evangelizar, né, fazer um relacionamento intencional, né, para ganhá-la para Jesus, e uma moça mais jovem da igreja. Os jovens a mesma coisa. Os jovens têm que discipular um adolescente também, abrir agenda para discipular um adolescente. Então, dessa forma, a gente faz com que as gerações se integrem mais, né, e o discipulado aconteça também intergeracionalmente, que eu acho que esse discipulado é o discipulado que nos trouxe até aqui. É verdade. O discipulado que nos trouxe até aqui, se você pegar desde o Antigo Testamento, no Novo Testamento, são pais ensinando os filhos, que ensinam os filhos, que ensinam os filhos. E aí nós não estamos só falando de núcleos familiares. Estamos falando na nossa realidade de igrejas que discipulam as novas gerações e as outras gerações, as próximas. Então, isso é muito importante. É interessante que a gente aproveita a relevância ministerial, porque se você olhar hoje no Brasil Batista, toda igreja batista tem ministérios, mas nem toda igreja batista tem pequenos grupos. Sim. Então, dentro dessa sua ideia, a gente consegue aproveitar a força ministerial e estimulando o processo interministerial. Ou seja, você consegue fazer com que a visão seja internalizada, mas não defendendo o meu pedacinho, muito pelo contrário, abençoando e olhando para o outro, aí o processo vai ser expandido. Sim, né? Conectando as partes, né? Isso é muito importante. Se essa igreja com ministérios fortes for uma igreja que conseguiu entender o discipulado e aplicá-lo bem nessas esferas, que é para dentro, para fora e para o depois, para a próxima geração, então essa igreja com ministérios, que é discipuladora, está cumprindo a missão. É verdade. Né? Então por isso que cada igreja, cada cidade, cada lugar tem a sua particularidade, né? É isso aí, Yuri. Agora, olhando de um ponto de vista um pouquinho mais amplo, né? Você cresceu num contexto, né, da PIB de Campo Grande, uma igreja como a nossa aqui, com uma forte visão missionária. O pastor Flávio acabou de dizer que você foi para a PIB de Maringá, uma igreja que também tem essa visão. E a pergunta que eu queria colocar é como que uma igreja com uma visão forte missionária pode contribuir para o desenvolvimento de uma cultura de discipulado? Como as duas coisas se complementam, se impulsionam? Olha, quando nós falamos de uma igreja com visão missionária, é uma igreja que está comprometida com a grande comissão. E ela está comprometida com a grande comissão em ir aos confins, em alcançar os perdidos, e o discipulado está dentro da mesma comissão. Não é nem um texto diferente. Então as coisas devem caminhar juntas. Nós fazemos missões porque desejamos fazer discípulos. Né? Então, uma igreja que cuida bem dos seus missionários, né, que discipula os seus missionários, que provê para os seus missionários, não deixa-os sozinhos no campo, ela já está, de uma certa forma, praticando esse cuidado, esse relacionamento intencional, né, que tem como seu alvo a fé. Né? E
o que precisa ser feito, talvez, seja uma conscientização do espaço missional de cada um. Que o espaço missional daquele missionário que foi aos confins, onde ele faz discípulo, é o meu espaço missional é aqui, né? Então, eu não cumpro a minha missão apenas sustentando, enviando, mas eu cumpro a missão que o Senhor Jesus me deu também fazendo discípulos aqui. Então, eu acho que uma igreja que tem visão missionária, ela já entendeu, às vezes, o que muitas igrejas demoram para entender, que são mais autocentradas, né? Então ela já entendeu que ela tem que pensar nos de fora, mas ela tem que pensar nos de fora. Todos nós temos que pensar nos de fora, todos nós temos que nos envolver nesse trabalho, não aqueles que nós enviamos apenas, que nós nomeamos apenas, mas todos. Na medida que a gente conscientiza, acho que a nossa igreja, sobre a importância de fazer discípulos além das nossas fronteiras, acho que isso também desperta um pouquinho no coração de cada um a sua responsabilidade, né? A viver aquilo que os nossos missionários vivem no campo, sem dúvida, aqui em nossa comunidade. A gente adora ouvir histórias de missionários, a gente adora ouvir testemunhos de missionários. E quando a igreja começar, os membros da igreja começarem nos domingos a poder dar o seu testemunho com a alegria que o missionário dá, né? E dá, olha, aconteceu comigo, aconteceu no meu prédio, né? Eu me lembro de uma senhora de um pequeno grupo nosso, era uma supervisão de pequenos grupos, né? Nós fizemos um alvo de evangelismo, de alcançar algumas pessoas, e essa senhora, quando nós fizemos a reunião de supervisão de líderes, ela falou assim, olha, eu consegui alcançar 12 famílias. Caramba. Nós falamos, caramba, como, irmã? Conta para nós, nos ensina. E ela já, uma senhora mais idosa, ela disse assim, olha, eu não sei, eu nem sou, assim, de falar muito, eu não sei pregar e tal, mas eu sei fazer bolo. E eu moro num prédio que tem apartamentos, né? Então, tem 3 andares, 4 apartamentos por andar, e eu fiz bolo. E eu ia lá, batia na porta do vizinho, olha, eu vim trazer um bolo para você. Ah, por que você veio trazer um bolo? Não, porque você é meu vizinho, queria trazer o bolo. E aí eles falavam, não, então a senhora tem que comer o bolo com a gente. Aí convidavam ela para ir então para a casa deles, e assim ela foi compartilhando sobre Jesus, fazendo o bolo. Quando a igreja ouve esse tipo de testemunho, que não é do nosso missionário que está do outro lado do mundo, mas é alguém que foi usado pelo Espírito Santo para alcançar aqui, isso é maravilhoso. Aí começa a pegar. O entendimento que a gente precisa ter, Yuri, é justamente isso, né? O nosso campo missionário, às vezes, está no nosso apartamento da frente, está atravessando a rua, né? Quando o povo fala de missões, parece que o glamour de missões internacionais do outro lado do mundo, países perseguidos, e tudo isso é relevante para o reino. É tão relevante para o reino um país não alcançado quanto o meu vizinho sem Jesus. Porque o princípio é o mesmo. Se eles morrerem sem Jesus, estão condenados eternamente para o inferno, né? Então, esse entendimento da igreja de viver missões na vida do seu vizinho como um bolo, né? Num churrasco, né? Ou seja, é isso que nós precisamos tentar fazer a igreja entender e viver, né? O meu campo imediato para discipulado está, às vezes, passos da minha casa, né? Metros da minha casa. E quando a igreja começar a entender e vivenciar isso, nós vamos ter o resultado efetivo do discipulado, né? Talvez esse seja o grande desafio, né? Eu me lembro quando o pastor foi a Campo Grande e ficou muito claro, né? Primeiro você ganha a pessoa para você. É isso aí. Né? Você ganha ela para você. Aí depois você ganha ela para o seu grupo de amigos, seja o seu pequeno grupo, para a sua família, né? Para aquelas pessoas que estão ali no seu entorno, no seu ecós, né? Que a gente falava antigamente. Sim. E depois você ganha essa pessoa para a igreja, e depois o Senhor Jesus vai alcançá-la. Mas esse primeiro movimento é de ganhar o coração da pessoa para você. E o meu discipulador, pastor William Salgado, ainda diria que tem um passo anterior, que antes de você ganhar o coração da pessoa, você tem que dar o seu. Não se importe em ganhar o coração de alguém, se importe em dar o seu. Ofereça o seu coração e aí você vai ganhar o coração dessa pessoa. E quando esses testemunhos acontecem, eles realmente mostram o poder que muitas vezes está ali latente na igreja, né, de fazer discípulos onde nós estamos e realmente sermos integralmente missionários todos, né? Ainda falando sobre missões, agora vou inverter a pergunta, né? Primeiro eu perguntei se a visão missionária poderia fortalecer a visão
discipular. Agora, uma igreja que vive verdadeiramente a visão discipular. Isso pode contribuir para o fortalecimento da visão da obra missionária daquela igreja? Pode sim e deve, porque novamente nós estamos falando de uma única comissão que tem todas essas coisas, né? Nós fazemos missões onde nós estamos, né? Então nós estamos nesse projeto, nesse processo de fazer missões, começando aqui e indo até os confins da terra. Então, se uma igreja entende muito bem isso, naturalmente o Senhor vai chamar, vai colocar paixão missionária, vai despertar, né, esse fogo missionário no coração de alguns que vão para mais longe. Se eles já estão fazendo discípulos aqui, vai ser ainda mais fácil entender como deve ser o trabalho lá. Que o paradigma missionário no campo também é de fazer discípulos, né? Então, mas também há riscos. Pode ser também que uma igreja goste tanto desses relacionamentos, goste tanto de uma igreja que é muito acolhedora, que é muito apaixonante, e então não pense em quem está lá fora. Por isso que quando nós vamos ensinando a igreja sobre discipulado, nós falamos das dimensões. Você discipula alguém que já está aqui, mas você tem que discipular alguém que ainda não está. Uhum. Se você ocupar o seu tempo de discipulado só com pessoas que já são crentes, aí você corre o risco do discipulado jogar contra a missão de alcançar quem está lá fora. Então, sempre ter espaço na sua agenda, no seu grupo de discipulado, para quem ainda não conhece Jesus. Isso vai manter os nossos olhos no horizonte. Muito bom. Que benção. Pastor Yuri, a Escola do Discípulo é um grande sucesso. Tem vídeos com milhões de visualizações, né? Você, com certeza, um dos idealizadores. O ano passado estive lá na PIB de Campo Grande, conheci o Felipe, né? Outro idealizador. Conta pra gente como nasceu, qual foi a ideia inicial e fala um pouquinho do alcance hoje dessa Escola do Discípulo. Olha, a Escola do Discípulo é algo que nasceu no coração de Deus, e Deus, assim, nos deu a graça de participar de algo que Ele queria fazer. Porque não teve planejamento. Não teve sonho, Deus não nos deu uma luz, uma ideia, simplesmente o Senhor fez. A Escola do Discípulo era o projeto de ensino para a primeira igreja de Campo Grande. Era o que nós chamávamos antigamente de EBD, Escola Bíblica Dominical, né? E naquela época nós tínhamos o pastor que liderava essa parte, havia transicionado, tinha ido para o campo missionário, e a igreja ficou um pouco desguarnecida na área do ensino. Eu estava voltando do Nepal e o pastor Gilson falou assim, olha, vamos montar um currículo, vamos recomeçar, nós temos falado mais de discipulado, então é bom que também os nossos cursos, os temas que a gente estude nas aulas, também apontem para o discipulado. Vamos começar então a Escola do Discípulo? Vamos começar a Escola do Discípulo. Era uma turma presencial, começou o primeiro curso, foi no sábado às 17 horas, foram ali umas 15 pessoas. E o Felipe estava lá. O Felipe sempre estava na primeira cadeira de todos os cursos que a gente fazia. Nessa época ele ainda não estava trabalhando com a gente no ensino, ele trabalhava no departamento de missões. E aí esse grupo foi crescendo, nós fomos abrindo outras turmas, outros cursos. E aí, com o crescimento, se fez necessário termos mais uma pessoa. Aí eu chamei o Felipe, né, que já demonstrava todo o talento para ensinar, muito estudioso e tal, e já caminhava comigo em discipulado, então ele veio para agregar. E aí o que aconteceu? Foi muito simples. Nós tínhamos aulas às quartas e aos domingos. E às vezes, por conta de viagem, por conta de agenda, nós não conseguíamos ter uma aula lá de quarta-feira. E aí bagunçava todo o calendário, você tem que fazer reposição, aí não, né? Aí o povo não pode vir, aí perde a aula, é um transtorno. Aí o Felipe falou assim, cara, você vai viajar, não vai poder dar sua aula do Evangelho de João. Era uma aula do panorama do Novo Testamento. Foi o seguinte, vamos gravar e vamos deixar no YouTube, porque daí a gente dá como aula dada. Os alunos assistem, respondem lá, né, as perguntas, fazem atividade e fica como aula dada. Começou assim. E aí ele foi gravando algumas coisas também, gravava algumas aulas e o pessoal começou a assistir.
e perguntar, olha, isso faz parte de um curso maior, onde que eu acesso o resto? Eu vi que vocês falaram de próxima aula, onde que eu me inscrevo? Aí o Felipe falou, olha, acho que a gente tem que começar a postar mais coisa, que o pessoal está gostando. Então fomos postando os cursos que a gente dava. Na primeira igreja, fomos simplesmente fazendo a versão gravada. E é engraçado, né? Nós estávamos falando do estúdio. A gente não tinha um estúdio na igreja, né, para essas gravações. Nós encontramos um banheiro desativado no último andar da igreja, que servia de almoxarifado, tinha de tudo lá. Tinha caixa, tinha livro, tinha coisa estragada, retroprojetor, lembra dos retroprojetores? Né? Isso é do tempo do Edu. Tinha retroprojetor lá. E nós afastamos tudo, tiramos de uma parede, colocamos as luzes e tal, arrumamos alguma coisinha assim. E começou ali. E aí nós estávamos dando uma matéria que era a história da igreja, né? Estávamos desenvolvendo esse conteúdo e o Felipe, foi a ideia dele. Falou assim, cara, vamos fazer um documentário de história da igreja, mas assim, um negócio bem legal, né? Então a gente traz um editor de fora também para fazer, que na verdade não era de fora, é também lá da igreja, parceiríssimo nosso, Joelson. E aí a gente escreveu o projeto e apresentamos para a igreja. A igreja deu ok. Aí fizemos foi bem na época da pandemia, né? Sim. Fizemos documentário e aí o documentário explodiu. Ele é o vídeo mais assistido, né? Quantos milhões? O primeiro episódio eu creio que já tem mais de 7 milhões de visualizações, somando tudo. Agora eu perdi não estou tão atualizado nos números mais, mas agora são mais de 640 mil inscritos no canal, né? Isso. Então a coisa foi crescendo e de repente nós nos vimos ali com algo que Deus estava fazendo para o qual nós não tínhamos nos preparado. Sim. E agora o que a gente faz com isso? Né? Porque agora tem visibilidade, agora tem alcance, agora a gente tem que lidar com outras coisas, né? E aí nós paramos e falamos, precisamos de uma palavra de Deus, porque nós estamos navegando em águas desconhecidas. E o Senhor nos trouxe uma palavra que é a palavra do profeta Abacuque, que o conhecimento da glória do Senhor se espalhe, alcance a terra, cubra a terra como as águas cobrem o mar. E o Senhor falou muito claramente conosco, se a escola do discípulo não servir esse propósito, ela não serve. Nós vamos fazer o que estamos fazendo para que a glória do Senhor seja conhecida. Ou seja, não vamos fazer babado gospel, não vamos comentar as últimas notícias do mundo evangélico, não vamos ficar fazendo conteúdo caça-clique sensacionalista, nós vamos expor as Escrituras. Então, é como aquilo que nós falamos ontem, né? Quando as Escrituras são expostas, o coração dos discípulos começa a queimar. Só isso pode fazer o coração do discípulo queimar. A gente quer, às vezes, fazer 1000 coisas para engajar as pessoas, para que elas amem mais a Jesus, e às vezes a Bíblia fica ali como último recurso dos nossos eventos, dos nossos preletores, das nossas estratégias. Apresenta as Escrituras. O Senhor decidiu na sua soberania, decidiu se revelar em Cristo e nos deixou as Escrituras. Então vamos abrir essas Escrituras e vamos deixar as Escrituras falarem, revelarem Cristo ao coração do ser humano. Então nós temos feito isso, exposições capítulo a capítulo de todos os livros da Bíblia. Já cobrimos uma grande parte, mas a Bíblia é grande, vai demorar um pouquinho para terminá-la, mas nós já temos parte do Antigo Testamento, partes do Novo Testamento, cartas, evangelhos, e por onde a gente vai, a gente encontra gente que fala assim, olha, eu acompanho vocês, estou estudando Efésios com vocês, estou estudando Atos com vocês, né? E é tão maravilhoso para nós, né? Gastar esse tempo expondo as Escrituras. A gente que é pastor, que é mestre, a gente se sente no centro da nossa vocação e os testemunhos são maravilhosos. E nós falando, né, do coração em chamas, eu me lembro que há pouco tempo atrás eu recebi no Instagram um recado de um rapaz dizendo assim, olha, pastor, eu quero te agradecer porque eu estava afastado e aí alguém me indicou o canal, eu assisti o vídeo para tirar uma dúvida, eu comecei a acompanhar as exposições e, pastor, meu coração voltou a queimar. Amém. Amém. Com essas palavras eu falei exatamente para isso que nós estamos aqui. Então esse é o propósito da Escola do Discípulo, foi assim que nasceu
E o nosso compromisso, acima de todas as coisas, é expor as Escrituras. Amém. Que bênção. O canal do YouTube é a Escola do Discípulo. Só para o pessoal que ainda não conhece, queira se inscrever e conhecer o conteúdo tão precioso que está lá. Escola do Discípulo. Escola do Discípulo. Existem outros canais, Escola de Discípulos, mas é só procurar Escola do Discípulo. Vai ver lá já algum vídeo do Felipe, ou meu, ou História do Cristianismo. E tem várias playlists, né? A gente vai Nós colocar fizemos... na descrição aqui do nosso vídeo também Isso. o link para a Escola do Discípulo. Coloca aí. E fizemos 2 documentários, estamos fazendo o terceiro agora. Fizemos a história da igreja como você nunca viu, ou história do cristianismo como você nunca viu. Fizemos as grandes questões da vida, que é um documentário mais apologético, fala sobre a plausibilidade da existência de Deus, porque a gente trabalha muito com juventude, Sim. né? Então, como é que a gente oferece respostas para as perguntas que estão sendo feitas à igreja nesse tempo, à juventude, né? Que às vezes abala a fé. Então, fizemos, em parceria com a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, fizemos esse segundo documentário e agora estamos fazendo o História de Israel, como você nunca viu, abordando aí o Antigo Testamento. Eu já indiquei para bastante gente a Escola do Discípulo. Legal. Já maratonei a história do cristianismo. Legal. Gostei demais. E se você ainda não está inscrito, deixa sua curtida, se inscreve aqui abaixo, ativa o sininho. A gente costuma falar isso, né? Já se inscreve, já deixa sua curtida, compartilha com alguém. Essa é a ideia. E pensando assim, né, você contando pra gente que a Escola do Discípulo, ela surgiu de uma demanda da Escola Bíblica Dominical de vocês. Uhum. E a gente olhando para o nosso contexto de igreja hoje, a gente vê que a Escola Bíblica Dominical ela perdeu um pouco da sua força. Então, eu queria, a partir dessa sua experiência, o que você entende que pode ser feito para fortalecer, para reavivar o ensino dentro da igreja cristã? Isso é muito interessante, é uma excelente pergunta. Nós também falamos sobre isso no almoço, né, com o pastor Flávio e com o Carlos, mas eu acredito que existem vários fatores que podem talvez apontar a razão dessa aparente queda ou de um sistema que ficou um pouco obsoleto. Eu não acredito que seja só fatores de sistematização. Uhum. Eu acredito que existem fatores sociológicos acontecendo também. Hoje em dia, quem é que liga a televisão para assistir televisão na programação normal da televisão? Quem é a pessoa que fala assim, puxa vida, vai passar tal filme às 10 horas da noite, ainda é 7 horas, eu vou esperar esse filme passar? Ninguém faz isso. O universo hoje, ele é on demand. Streaming, né? A pessoa, ela escolhe, ela tem um poder de decisão naquilo que ela deseja ver, naquilo que é interessante para ela. Então, muitas vezes, a antiga escola bíblica dominical, ela já tinha um programa pré-estabelecido para a pessoa e fazia ela ter esse tipo de experiência. Às vezes ela está querendo aprender outra coisa, ou ela está passando por uma fase de vida onde ela precisa ser ensinada acerca de um outro tema, ou ela tem um interesse genuíno por um outro assunto, mas nós estabelecemos as classes, que elas são de acordo com as faixas etárias, e a gente supõe que todo mundo que está naquela faixa etária é igual e precisa aprender a mesma coisa. Então a gente falha em ver essa individualidade das pessoas, e eu acredito que a escola bíblica dominical, esse modelo como nós fazemos, ele não é laico. Ele não é neotestamentário no sentido de que nós não podemos mexer com ele. Não, o ensino é um valor. O ensino é um valor inegociável, mas a maneira como nós ensinamos, ela deve também responder às demandas da igreja, às demandas do mundo, né? Então, a gente precisa estar sempre repensando como nós fazemos o ensino na nossa igreja, né? Se ele está sendo eficaz, se ele está atingindo as pessoas, se ele está respondendo às demandas, porque teólogos, e eu me incluo nesse vício de muitos teólogos, tem a excelente prática de responder perguntas que ninguém está fazendo. Né? Essa é a alegria dos teólogos, responder perguntas que ninguém está fazendo, e as perguntas que eles estão fazendo. Então, introduzir nas nossas turmas modelos diferentes de ensino, a sala de aula invertida, né? Nós fazemos bastante isso, sempre fiz muito isso na Escola do Discípulo, que é, você não dá o conteúdo e pede para o aluno estudar depois.
você faz o aluno estudar antes o conteúdo que você vai ministrar na aula seguinte. Então, o ganho já é muito maior. A pessoa tem que responder um questionário, uma série de... Quando vamos fazer sobre uma exposição de Efésios capítulo 4. Então, essa é a aula da semana que vem. Todo mundo tem que trazer uma tarefa já pronta sobre Efésios 4. Então, o avanço é muito grande, né? E a aplicação desse conteúdo. Então, estudar sobre educação, sobre ensino, sobre novas formas de ensino é muito importante. E, às vezes, a gente sacraliza alguns métodos, porque sempre foi feito assim, sempre tem que ser assim. Não necessariamente. Sim. O ensino não pode se perder, mas a maneira... Isso é interessante, Uri, porque da mesma forma que não existe um único modelo de você viver o discipulado. O pequeno grupo não é a única forma, né? E muitos ultimamente, né, disseram não, o discipulado só acontece no pequeno grupo. E aí o que aconteceu? A gente viu uma enxurrada de gente querendo fazer pequeno grupo sem um princípio estabelecido. Sim. Da mesma forma, a escola bíblica dominical não é a única forma de ensino. Né? Se nós queremos atrair os jovens, os pré-adolescentes, adolescentes, né? Uma vez eu cheguei a assistir uma aula que estava passando numa escola que eu fui visitar e, puxa, tinha um telão interativo, uma lousa interativa. O negócio era projetado, eles estavam estudando a Terra e tal. Aí aquilo saía da tela assim, numa projeção, ia desdobrando. Eu falei, cara... Esses alunos estão aqui vendo essa maravilha e tal, e chega na igreja, sentadinho na cadeirinha um atrás do outro, e o professor falando durante 1 hora sem interação nenhuma. Né? Então, às vezes, não é o conteúdo que nós batistas temos, porque nós temos conteúdo. Sim. A palavra de Deus é a nossa única regra de conduta e fé. Mas a questão da forma, do alcance, de entender a nova geração, né? Como abraçar o pré-adolescente, adolescente, sem deixar o idoso lá, né, de lado. Né? Então, eu acho que o nosso problema hoje foi justamente trazer para os dias de hoje o ensino batista, né? Olhar para tudo aquilo que está sendo vivenciado de tantas formas ricas, né, do ensino. Eu não tenho dúvida que o sucesso veio quando vocês vamos colocar no YouTube, porque o YouTube tem uma abrangência muito maior, nós vamos alcançar gente lá do Japão que vai também assistir os nossos vídeos. Então, às vezes, parece que as nossas igrejas elas estão ali presas naqueles formatos que os americanos nos ensinaram da década de 30, 40 e 50, e em 2024 nós estamos querendo viver processos que foram um sucesso na década de 60. E às vezes é um medo do novo. Isso também. O mundo muda muito rápido. Então, às vezes há uma resistência com aquilo que é novo, com aquilo que é diferente, uma resistência natural. Né? E a gente falha em perceber os benefícios que isso traz. De você formar, então, como que a gente fazia o discipulado na escola do discípulo? Na escola do discípulo, nós tínhamos núcleos entre os professores e discipulávamos os professores. Os professores eram convidados a não simplesmente chegarem lá, prepararem a aula para ministrar no domingo ou na quarta-feira. Não, eles eram incentivados a entrar na vida dos alunos ali, porque o curso tem uma duração, e eles fazerem encontros fora da sala de aula, terem um tempo de mesa, de comerem, de conversarem, de abrirem o coração. Então, mesmo a escola bíblica dominical, esse sistema antigo de ministração de aula com a revista, e aí tem gente que acha que a escola bíblica dominical não funciona mais por causa de conteúdo, porque tem revista, não tem revista, que revista que usa. Então, assim, eu acho que é multifatorial, mas o que nós precisamos para esse tempo é graça de Deus, nos antenarmos com as formas de ensino que são mais imediatas para a nossa cultura, né? E fazermos isso com o coração diante de Deus. A gente fala na escola do discípulo que todo mundo que assiste já ouviu isso várias vezes, né? Que o nosso sonho é cooperar para que a igreja seja intelectualmente robusta e espiritualmente vibrante. Então, ser intelectualmente robusto fala de uma aula que ela é profunda, que ela tem nota de rodapé, que, né, tem pesquisa envolvida. Não a gente não foge das dificuldades dos textos, dos temas, não. Intelectualmente robusto. Mas ela é espiritualmente vibrante porque ela nos coloca diante de Jesus. É verdade. E essa é a verdadeira teologia, que leva à doxologia, que leva à adoração. Então eu falo para os professores, né? Olha, você vai para a sua aula,
leva a nota de rodapé. Eu quero ver a nota de rodapé, mas eu quero ver essa nota de rodapé molhada pelas suas lágrimas, porque você chorou e você orou e você buscou o Senhor por uma palavra para essa turma nesse dia, para essas pessoas que estarão ali, porque Deus vai trazer as pessoas que Ele quer para ouvir exatamente algo muito específico. Então, busca o Senhor, né? Então, essa integração dos dois conteúdos, que parecem dois universos separados para muita gente, o pessoal que vai para o seminário, vai estudar teologia, vai esfriar na fé. Realmente, teologia ruim pode esfriar a fé, mas a teologia boa, que te revela Cristo, essa faz queimar o coração. E aí a gente vem de encontro na pergunta que eu queria colocar para a gente concluir o nosso podcast, né? Então, o ensino, ele contribui para que discípulos sejam feitos, né? Então, é isso que eu queria entender um pouquinho. Como que você entende isso? Como contribui não só para a formação intelectual, mas para a formação espiritual? Qual é o papel do ensino? Olha, mais uma vez estamos falando da mesma grande comissão. É parte do fazer discípulos ensinar a obedecer tudo aquilo que Jesus ensinou ou ordenou. Ensinar a obedecer significa que você caminha com aquela pessoa na vida e ensina a colocar em prática. Não ensina só o conteúdo, ensina a prática. Então, o verdadeiro ensino não é sobre transmitir informações. O verdadeiro ensino é sobre aprender a viver. Né? Então, acredito que tendo esse paradigma, a gente sai só da busca por informações e curiosidades e contextualizações da hermenêutica, da exegese e tal, e nós vamos para a hermenêutica do hoje, né? Vamos para a nossa vida aqui. Então, o ensino ele deve estar totalmente vinculado com o propósito de ensinar a pessoa a obedecer a Jesus. Na Bíblia, a maturidade espiritual está relacionada com quanto a gente pratica, não com quanto a gente sabe, não com quanto a gente ouve, mas com quanto a gente pratica. Então, é por isso que nas aulas a gente busca ser muito prático, trazer muitos testemunhos, né? Trazer para aquilo que é o chão da vida, né? Não só fazer uma aula interessante, mas uma aula que te engaja, né, que muda a sua segunda-feira. E é dessa forma que a gente consegue alcançar o coração das pessoas. E isso já é uma caminhada de discipulado, né? Então, eu acredito que o ensino verdadeiro, o ensino como Jesus fez com os discípulos dele, é esse verdadeiro ensino. É aquela pessoa que fala como quem tem autoridade, porque está ali, porque está junto, porque vive, né? Então, não é uma coisa distanciada. O ensino pode e deve levar ao discipulado. Que benção. Que benção. Edu, a gente podia ficar umas 3 horas aqui conversando sobre o assunto, né? Não ia acabar o assunto a gente tão ia cedo. embora. É bom demais viver isso, né? Ouvir suas experiências, né? Graças a Deus por tudo isso. Amém. Mas, Yuri, vamos partindo aqui para encerrar. Qual que seria a sua palavra final para aqueles que estão nos assistindo, tentando viver a visão discipular, muitas vezes não conseguindo, tendo dificuldade, às vezes, de viver relacionamentos intencionais discipuladores, às vezes tendo a frustração de abordar pessoas e aquela pessoa rejeita, diz não, e a pessoa se intimida novamente. Qual seria o seu conselho? Aquela palavra assim para aliviar o coração daqueles que estão tentando, que estão querendo, mas muitas vezes não têm o sucesso de ver aquelas pessoas entregando a vida a Jesus ou se tornando seus discípulos, né? O que você diria para esse povo todo aí? Olha, pode parecer muito simples, mas a nossa vida de oração, ela fundamental para que o nosso coração permaneça no lugar certo, para que os nossos ouvidos estejam abertos à voz de Deus, para que o nosso coração esteja em sintonia com a voz do Espírito Santo, para que Ele nos mostre quem é a pessoa, qual é o momento, como você deve fazer, e deixar que o seu coração não... que a sua alegria maior está lá em Lucas, quando os discípulos voltam daquela grande viagem missionária, né? E eles voltam animados, porque, olha, Jesus, realmente os demônios se sujeitaram à nossa voz. Nós curamos enfermos. Jesus fala assim, olha, deixa que a alegria do coração de vocês seja em primeiro lugar, que o nome de vocês está escrito no livro da vida. Então, nessa tarefa discipular, que às vezes parece que vai
parece que não vai, tem mais dificuldade, eu não consegui alcançar a pessoa, ainda não consegui levar uma pessoa a Cristo, vá para o lugar da oração e peça que o Senhor faça com que o seu coração permaneça queimando por isso. Não deixa que os resultados definam se você vai continuar ou se você vai parar, ou se deu certo ou se deu errado. Porque quem ama Jesus, obedece aquilo que ele falou. Quando Jesus fala com Pedro, né? Tu me amas? Apacenta os meus cordeirinhos. Então, se você ama Jesus, você não vai conseguir fazer outra coisa senão cuidar das pessoas. E Deus vai apontar o caminho. Às vezes vai ser de uma forma diferente. Paulo tentou várias vezes ir para o norte, para o ponto, para a Bitínia, e o Espírito Santo o impediu, porque ele falou assim, você está tentando fazer, tudo bem que você está tentando fazer minha obra, é justo, louvável, muito obrigado. No final das contas, eu quero que você vá falar com aquele homem lá, o carcereiro de Filipos, tem uma moça lá opressa por espíritos malignos que você precisa alcançar. Então, às vezes, a gente se frustra porque a gente está tentando fazer as coisas do nosso modo, do nosso jeito, com a nossa estratégia. Então, ora, pergunta a Deus, fala, Senhor, me conduz, me mostra quem é, me dá uma estratégia do bolo, né? Teve um rapaz que o nome dele era Douglas, e ele era o nosso faz-tudo. Lá em Campo Grande, no nosso apartamento, eu não tenho muito talento para fazer muita coisa de elétrica, hidráulica, essas coisas, não sou o cara, né? Então o Douglas ia muito lá. E a gente criou assim uma amizade. E aí um dia eu orando, falei, Deus, quem é a pessoa? Quem está próximo de mim? Quem eu já estabeleci um vínculo com o coração? E Deus me trouxe esse rapaz à mente. Aí eu liguei para ele, falei, cara, você pode dar uma passada aí? Aí ele, posso sim, estou com as ferramentas, eu passo aí. Aí ele chegou lá em casa, ele falou assim, ok, senhor Yuri, o que é para fazer? Eu falei, é para sentar e tomar um café. Aí a mesa estava posta, né? Aí ele falou, como assim? Não tem nada para consertar? Eu falei, não, hoje é só bater papo, tomar café. A gente queria honrar a sua vida. Você sempre nos ajuda, sempre está aqui, faz parte da nossa família. E ele caiu em lágrimas. E aí começou a falar e falou dos problemas que estava vivendo na família. Olha só. Coisa tão simples. É verdade. Né? Então, mas a gente permaneça no lugar da oração, permaneça com a expectativa de que vai dar certo, permaneça entendendo que não é um desejo seu discipular, é um desejo do próprio Deus. Os desejos de Deus não se frustram. É verdade. A vontade de Deus não pode se frustrar, então continue com a sua vontade alinhada a Ele, que em um momento Ele vai te dar sucesso. Amém. É o que eu tenho pedido a Deus nas minhas orações, né? A consciência que Ele está no leme, ali no controle, eu já tenho. O que eu peço é, Senhor, só não me deixa remar para o lado errado. É isso aí. É isso aí. É verdade. Às vezes a gente acaba atrapalhando um pouquinho, remando para o lado errado. Mas eu queria agradecer, pastor Yuri, pela sua presença e pela bênção que foi esse papo, tudo aquilo que aprendemos. É verdade. Pela parceria com o pastor Flávio, pudemos estar juntos aqui. E quero agradecer você que nos acompanhou. Como o pastor Yuri falou, clica no sininho, siga-nos, compartilhe, para que, se você foi abençoado, você possa abençoar outras pessoas. Obrigado pela sua participação.